Esse é o sistema de cálculos SOS Cálculos, disponibilizado por meio do convênio do tribunal. O sistema ele está configurado e organizado em passos. No primeiro passo, nós vamos cadastrar todos os dados. No segundo, os créditos, depois deduções, depois acessórios. Vamos começar a nossa apresentação. Você clica em selecionar módulo. Foram disponibilizados dois módulos, liquidação de sentença e o outro cálculo família. Nós vamos fazer agora liquidação de sentença. Clica em novo cálculo e você tem acesso ao módulo cálculo judicial, primeiro passo, liquidação de sentença, que é o cadastro. Nesse passo tem dois campos obrigatórios, que é o requerente e o requerido. Você é de digitação livre. Requerente, requerido, número do processo, se tiver, número do contrato, se tiver, a comarca ao qual você está distribuindo o processo, né? Se já for distribuído. Se não for distribuído, não precisa. Se for distribuído, você pode estar escolhendo a vara, a comarca e a vara do seu estado. Feitos, nós temos aqui toda a lista do CNJ, mas também é de livre digitação, ok? Você tem um campo de observação, caso você queira informar alguma coisa para quem vai ter acesso ao cálculo, né? Informar, por exemplo, a data da citação. Está na folha número 102, por exemplo. E no mais, o que você precisar colocar vai sair lá no seu resumo, tá? O texto que você colocar nesse campo, também livre de digitação. Bom, a partir desse momento, nós vamos para a parte de configuração da tabela de correção monetária e dos juros moratórios. Nesse sistema, você pode usar várias tabelas concomitantemente. Pode usar TJ, Piauí, por exemplo, e pode utilizar GPM, GPDI. Então, tudo que você configurar nesse passo com configuração de correção monetária e juros vão te acompanhar nos próximos passos, onde você vai poder configurar, escolher a tabela que você quer para parcela devida, ok? Outra possibilidade é a composição com Selic. Você coloca sim, data inicial, data final, e o sistema já vai selecionar o período, fazer o expurgo da correção de juros nesse período, para não ter anatocismo, e separar as bases de cálculo também, correto? Eu vou colocar aqui uma sem Selic, outra com Selic, para a gente ver o comportamento deles. Você pode utilizar esse sistema também para fazer outras combinações, né? Como eu disse, é ilimitado a quantidade de tabelas de correção que você pode colocar aqui. Bom, idem para juros. Veja só, nós temos possibilidade de colocar mais de uma, possibilidade de combinação de juros. Nesse combo de taxa de juros eu tenho as combinações, meio, 1%, meio e 1%, as combinações de fazenda pública, né, com nova poupança, Selic, etc. Bom, eu escolho o índice de juros, aqui eu venho e escolho a contagem dos juros, da onde deve começar a contagem dos juros. Citação, por exemplo. Citação, por exemplo. Posso ter outra contagem do vencimento. Então, da interpretação do meu processo, eu também vou colocar neste passo todas as combinações que eu vou precisar usar no cálculo. Correto? Então, resumo deste passo: todo o cadastro, configuração das tabelas de correção monetária,
que eu vou utilizar durante os próximos passos e a configuração dos juros moratórios que eu vou utilizar também nos próximos passos. Finalizado isso, eu vou salvar e avançar. Bom, estamos agora no passo 2, cálculo judicial, né, o mesmo módulo, passo 2, onde nós vamos acrescentar, né, digitar as nossas parcelas, nossos créditos, nossos títulos judiciais. Estou colocando aqui de forma aleatória, ó, dano moral, R$3.000. E agora veja que as tabelas que eu escolhi no primeiro passo estão disponíveis para que eu possa fazer a correção monetária e a combinação de juros. Veja que da citação eu tenho dois comportamentos: contagem fixa e decrescente. Por exemplo, dano moral eu quero que seja fixa, porque se os juros é da citação, o dano moral é da sentença, obviamente que a citação está numa data anterior à sentença. Então, a intenção do juiz é que retroaja os juros, e quando eu quero que retroaja, eu coloco fixa. Em outras hipóteses, por exemplo, como vencimento de aluguel, condomínio, eu posso já explicando aqui como utilizar, ó, preenchimento em série, 10 de janeiro de 2015 a 10 de janeiro de 2016. Isso aqui é uma ferramenta de inclusão de parcelas. R$1.000 por mês. Veja que eu já também vou fazer a configuração, e aqui eu vou utilizar IGPM, só para ficar diferente. E agora, como são parcelas de aluguel, ou de prestação de veículo, ou condomínio, etc., eu vou usar decrescente, né? Por quê? Porque os juros, o sistema vai verificar qual é o mais recente, se é a data da citação ou se é o vencimento do título. Eu vou colocar aqui um exemplo, condomínio, e vamos gerar essas parcelas, elas estão todas preenchidas. Depois de preenchimento, nós podemos estar editando, né, todas as parcelas. Bom, agora nós estamos no passo 2 do sistema, onde nós vamos incluir as parcelas, os títulos judiciais. Vamos começar aqui com um dano moral de R$10.000. E veja que agora todas as tabelas que eu configurei no primeiro passo me acompanham agora durante todo o sistema, né, dos próximos passos, como eu tinha dito antes. Então, TJ Piauí, juros, idem. Todas as configurações que eu fiz no primeiro passo me acompanham. E aí eu escolho aqui, no caso da citação, eu tenho duas possibilidades de comportamento dos juros, que é a data fixa e a decrescente. Vou dar um exemplo rápido. Dano moral da sentença e os juros da citação. A citação está em data pretérita, então há a intenção do juiz que essa taxa de juros seja fixa, retroaja, então nós vamos colocar retroativamente. Em outros casos, nós temos a possibilidade de estar configurando decrescente. Aí nós vamos demonstrar para vocês um novo exemplo, utilizando já a nossa ferramenta de preenchimento do sistema. Preenchimento em série. Isso aqui eu posso utilizar para aluguel, condomínio, posso utilizar também prestações de escola, prestações de empréstimos em geral, né? Então 10 de 1 de 2015 a 10 de 1 de 2016, valor constante fixo. Eu também agora venho aqui para que nós possamos, né, escolher, eu vou colocar IGPM como opção. E agora o que esse comportamento vai fazer, desse comportamento decrescente? Ele vai comparar a data da citação com a data do vencimento e vai utilizar os juros daquela data mais próxima, ou seja, esse título só pode contar juros a partir do vencimento ou da citação quando ainda não esteja vencido, ok? Parcela, ok, colocar multa zero. Veja que eu já preenchi todos, né?
Depois desses preenchimentos, eu posso editar data, editar histórico, editar valor, editar tabela, individualmente ou todas de uma vez. Clicando aqui, ó, eu posso excluir todas, posso editar todas selecionadas. Veja que ele selecionou todas. Eu posso selecionar individualmente e também fazer edição em bloco, correto? A outra forma de fazer o preenchimento automático é importação do Excel ou salário mínimo. Salário mínimo, também vou colocar uma série aqui, ó, 15 de janeiro de 2000 a 15 de junho de 2000, 150% do salário mínimo. Idem correção monetária, o KTJ Piauí, juros. Agora eu vou utilizar do vencimento, sempre para que a gente possa estar fazendo essas combinações possíveis, né? Eu vou colocar aqui pensão. Ok, pensão. Preencheu. Ok? Mesma coisa, eu posso editar, eu posso preencher novamente, eu posso colocar individualmente aqui mais parcelas, ó, nada me impede de fazer isso. E a última opção é importar planilha do Excel. Como ocorre isso? Eu baixo o meu modelo, correto? Olha lá, eu baixei o meu modelo. Neste modelo eu vou salvar no meu computador e posso preenchê-lo. Né? Se já tem um preenchimento de exemplo, né? Você vai colocar as datas, peraí, volta, as datas e os valores, né? E vai fazer o que? Depois que você fizer isso, você vai importar, ó, escolher o arquivo, tá lá no download, ó, vou importar e também configurar. Esse aqui eu vou colocar com Selic, né? Juros do vencimento também, multa zero, importar. Pronto, estão todos aqui configurados, né? Então, resumo desse passo: preenchimento dos títulos judiciais, dos créditos do autor requerente, né? Eu posso fazer individualmente, eu posso preencher em série, eu posso preencher em percentual do salário mínimo, posso importar do Excel e posso editar quantas vezes quiser, posso excluir essas parcelas e editá-las quantas vezes forem necessárias, ok? E vamos para o próximo passo. Bom, terceiro passo deste módulo é o passo de deduções. São os pagamentos, Bacen Jude, né? Todos os abatimentos, né? Relativos aos pagamentos efetuados, amortizações, né? Então, você vai preencher aqui um Bacen Jude, colocar o valor. Bom, correção monetária e os juros dos pagamentos, das deduções, elas servem para compensar o que continua correndo no crédito. Então há uma dúvida, né? Há alguns questionamentos relacionados se deve ter ou não correção monetária e juros sobre o pagamento. A resposta é positiva, é sim, porque ele serve para compensar a correção monetária e os juros que continuam correndo no crédito, tá certo? Eu posso colocar mais de um pagamento também, quantos queiram, posso colocar pagamentos em série, posso importar também do Excel, da mesma forma que nós já demonstramos para vocês, tá? E finalizado esse preenchimento, nós vamos avançar para o passo 4. Passo 4, liquidação de sentença. O passo 4 nós chamamos de acessórios, onde nós vamos colocar sequencialmente, né, de acordo com a necessidade, os acessórios que tiverem determinados no processo. Honorários de sucumbência, sempre se tiver. E aí eu tenho a opção de valor da condenação, valor monetário sobre o valor da causa e em salários mínimos, valor da condenação sobre o valor da condenação, né, histórico, sentença 10%, por exemplo.
Próxima opção, valor monetário, eu vou colocar o valor que foi fixado, a data da fixação, a tabela de correção e se há juros, né? E aí tem que verificar, né, de acordo com o artigo 85 do CPC, qual é essa contagem, né? Se for em valor, provavelmente do trânsito em julgado, nós voltaríamos lá. Se tivesse trânsito, colocaríamos os juros do trânsito lá no passo 1 e voltaríamos para cá para configurar, correto? Outra opção, valor da causa, vou colocar o valor da causa, o percentual sobre o valor da causa, a data da distribuição deste processo, a tabela de correção monetária e a mesma coisa se há determinação de juros ou não, e aí a questão de interpretação sobre esses honorários. E a última, salário mínimo, eu vou dizer quantos salários mínimos, a data desta condenação, né? E idem, ele vai buscar na tabela já o valor do salário mínimo nesta data, né? Fazer a correção e a configuração que você fizer aqui, ok? Eu demonstrei para vocês como fazer, eu vou deixar somente um, porque no relatório fica mais limpo para que a gente possa entender lá. Bom, artigo 523, em caso de execução, multa 523, honorários se tem ou não os 10% do 523, e quando há dedução, ele vai te perguntar, né, o sistema vai aparecer para que você responda qual é a data de vigência dessa multa, né, desses honorários. Por quê? Porque os valores pagos antes da data da vigência devem ser abatidos antes, né? Então essas datas que eu estou colocando aqui, obviamente, são todas aleatórias. É importante que vocês entendam a função de cada um. Outros honorários, né? Às vezes nós temos embargos, por exemplo, né? Embargos de execução e teve uma condenação de 5%, aí nós temos essas opções, essas outras opções também, né? Valor monetário e sobre o valor da causa. Ok? Configurações. O que nós temos aqui? Olha, essa configuração ela é para o remanescente. Quando há pagamento, quando há dedução, amortização no cálculo. O correto, por assim dizer, é o remanescente. Por quê? Porque ele separa os juros do principal, né, e evita que nós tenhamos o anatocismo nestes casos de cálculo remanescente. Nós temos o remanescente artigo 354, aonde o pagamento dos juros vem primeiro em relação ao principal, está no artigo 354 do Código Civil. Agora há de se interpretar em quais casos se aplicaria ou não esse artigo 354. O primeiro é o clássico que nós deixamos no sistema, e ele faz o seguinte, nós temos no sistema, né? Ele apura os valores separadamente, trazem até a presente data e faz a composição, né? Na verdade, a dedução entre esses dois, o crédito e o débito, né? Das partes, e acha quem se há ainda valor a ser pago. Mas reforçando o que? A nível de jurisprudência e legislação, nós devemos utilizar o remanescente, porque, como eu disse, ele separa os juros do principal e não deixa que ocorra anatocismo, ou o artigo 354, caso tenha uma determinação judicial, ou, né, se for um contrato entre as partes, etc. Como eu disse antes, há de se analisar individualmente cada caso para ver entre remanescente e artigo 354. Multas. Multas nós temos as opções de valor monetário, diário por competência, onde o diário ele vai multiplicar o número de dias pela multa e vai chegar no valor final. Por competência, ele vai fazer a mesma coisa, só que vai totalizar por mês. Quando nós temos uma multa de 10 dias, 15 dias, vamos usar o diário. Quando nós temos alguma multa aí, é mais raro hoje, né? Mas tivemos 6 meses, 1 ano de multa, o ideal é que se use por competência, para que ele vá totalizando mês a mês essa multa, né? Multa percentual sobre o valor da condenação, sobre o valor da causa e salário mínimo também. Tá? Eu vou preencher
uns 2 exemplos aqui. Valor monetário R$1.000, e aí nós caímos sempre qual é a data dessa multa, correção monetária sobre essa multa, sim ou não, né? Qual a tabela, e juros se vai ter sim ou não, e qual é a composição. E deu mais uma multa. Colocar aqui uma multa diária, por exemplo. Qual é a multa diária? Folha 101. Uma multa diária de R$100. Limite dessa multa, sem limite ou com limite de valor, né? Dependendo da decisão. Limite de valor, qual o limite de valor? R$1.000. Qual a data inicial? 10 de janeiro de 2019. Ele já colocou a data final. Se for diferente dessa, você também pode estar editando tabela de correção, com juros ou sem juros. E aí você tem as outras opções sobre o valor da condenação, muito parecido com o que está nos honorários, né? Você coloca a data, valor da condenação, percentual e etc. Salário mínimo idem, valor da causa idem. Né? Então, são essas as opções que nós temos aqui. Eu vou deixar só uma, para o relatório também ficar limpo lá para a gente poder analisar o nosso PDF. Custas processuais. Você tem que colocar a data, se for o caso, né? O valor, o ID, né? Ou folhas, dependendo do seu tribunal aí, né? Folha 115, a correção monetária. E se tem juros ou não. Normalmente nós sabemos que não há juros, porém nós deixamos no sistema para que, se ocorrer alguma decisão em outro sentido, você possa estar configurando também. E aí você vai aqui, obviamente, vendo a história do processo e colocando todas as custas, né, que tiverem nos autos para poder complementar seu cálculo. Bom, finalizado, você vai salvar e avançar. Bom, você tem aqui uma tela onde vai trazer um parcial, né? Para você verificar. Neste momento aqui você pode voltar em qualquer passo. Passo 2 para editar. Você pode avançar de novo. Você pode voltar no passo 3, no passo 4, enquanto você estiver dentro do cálculo, até no passo 1. Se você, poxa, vou corrigir o nome, quero dar uma conferida, eu esqueci de colocar uma parcela, volta aqui, então você tem essa possibilidade de estar indo e voltando dentro dos módulos, né, dos passos, desculpe, melhor dizendo, e editando aquilo para depois que você finalizar, você vai ter o resultado financeiro que está na sua tela. Abrir cálculo. Pronto, vai ser salvo um PDF, correto? Né, com todas o cadastro que nós colocamos, o resumo do cálculo, onde tem o total, principal corrigido, Selic, total do crédito, multa por valor, né? Honorário de sucumbência, a base de cálculo dos honorários, o percentual, ele vai somando as bases, custas processuais corrigidas, o total atualizado e as deduções, tendo o valor líquido da execução de 266. Aqui nós temos a observação, né? Nós colocamos lá no primeiro passo. Ele vai sair aqui para você. O nome, que está lá no seu cadastro, a data, né? E a cidade onde você está utilizando o sistema, e o tribunal também. Bom, lá é o resumo que nós temos detalhado. Olha só, o sistema separa por configuração. Então nós temos pensão, que foi lá em relação ao salário mínimo, né, o percentual sobre o salário mínimo. Ele vai trazer o salário mínimo, corrigir pela tabela do tribunal, neste caso, né, poderia ser IGPM, você que escolheu. Juros também conforme você escolheu. E ele vai acumular os juros e vai te dar o total dessas parcelas de pensão. A dano moral ele separou idem, porque as configurações estão diferentes, agora com contagem fixa, os juros. Aqui ele fez juros simples do vencimento também, as parcelas que foi na importação do Excel, né, que nós fizemos. E sempre com os subtotais, tá? Subtotal do subtotal do principal corrigido, subtotal dos juros e da Selic, somando tudo para que você tenha essas informações. As parcelas mensais, os juros decrescentes, juros simples,
a evolução das deduções. Aqui eu quero destacar para vocês que nós tivemos aqui, ó, o valor do pagamento, a separação do principal e dos juros, ó, para que não ocorra, como eu disse, anatocismo, os juros vai incidir somente sobre o principal corrigido e não vai incidir sobre os juros. Não incide juros sobre juros. Nós temos um relatório também aqui de acessórios, onde ele vai destacar e demonstrar item a item, né? A multa, a correção da multa, os honorários, a base de cálculo, a multa 523, quais foram os índices utilizados. Olha, custas novamente aqui, né, que ele separou. Você tem um QR Code para verificar a origem do cálculo, tá? E aqui nós temos um código que vai ser utilizado pelo tribunal, caso, né, seja necessário, e aí é uma prerrogativa do tribunal, de importar o cálculo que você fez no sistema do convênio. As vantagens que nós apontamos é de que vai sair, né, com mais segurança, as tabelas são as mesmas, não há diferença em relação às tabelas. Óbvio que há interpretações, né, e aí o calculista vai interpretar e verificar se esses campos foram preenchidos corretamente de acordo com o que está no processo, porém fica garantida a origem dos dados e também a origem dos dados, né, e as configurações e as tabelas, né, a contagem de juros, tudo isso será feito nos mesmos moldes da contadoria do tribunal ao qual você está efetuando o cálculo. Ok? Finalizamos aqui essa breve apresentação do módulo e consideramos suficiente. Caso tenham dúvidas, nós vamos colocar um link aí para encaminhar essas dúvidas e possamos estar esclarecendo para vocês com a maior brevidade possível. Obrigado.